por último aqui, gostaria de falar sobre o que é o componente genético, o componente ambiental dos transtornos de personalidade, porque às vezes as pessoas têm na sua cabeça que transtorno de personalidade ele é totalmente ambiental, que é só o ambiente que molda a personalidade, mas na verdade não. Esse estudo aqui, publicado em 2011, ele mostrou então a estrutura genética e ambiental para os transtornos de personalidade também. Pegou os transtornos de eixo 1 também, ansiedade, depressão, mas também fez análise de herdabilidade dos transtornos de personalidade. E olha que interessante aqui, vamos analisar um por um aqui. Então, o que a gente viu aqui? Ó? Paranoide personality disorder, transtorno de personalidade paranoide. Então, na primeira coluna aqui, a gente vai ter a parte genética, que é a herdabilidade, que a gente faz nos estudos de gêmeos monozigóticos em geral, para a gente ver qual é a intensidade genética, a contribuição genética e a contribuição ambiental. Então, o que acontece? Como é que são feitos os estudos? Pegam gêmeos monozigóticos, então gêmeos idênticos, e acompanham ao longo da vida. E óbvio, se os dois gêmeos sempre desenvolvem a mesma doença, determinada condição, significa que é muito genético aquilo. Mesmo eles morando em locais separados, foram separados, eles sempre vão desenvolver o mesmo transtorno. Ou seja, isso é muito genético. E já quando a concordância é muito baixa, cada um vai desenvolver de forma aleatória o seu transtorno, tá? Isso significa que é mais ambiental o transtorno. Então esse é o melhor tipo de delineamento para a gente ver herdabilidade, quanto que é genético, quanto que é ambiental, determinado transtorno. E eles viram que o transtorno de personalidade paranoide ele tem 29% de herdabilidade genética e 71% de caráter ambiental. Se vocês analisarem essa coluna aqui da direita, do fator ambiental, a gente vai ver que o transtorno de personalidade paranoide é o mais ambiental. Ou seja, é o mais suscetível a variações ambientais, o que a pessoa viveu ao longo da vida para ficar paranoide. Viu que interessante? Então, a vida nos deixa paranoide, se a gente fosse pensar nisso aí, tá? Quem quiser fazer uma música pode fazer. E vamos ver ali o esquizoide, nós temos aí um 34% de genético, 166% ambiental, 38% do esquizotipo genético, 62% ambiental. Então vocês veem que o cluster A ele é bem ambiental. Vê que interessante. Ele é mais ambiental do que genético. Aí nós vamos pegar aqui um transtorno que tem muita gente falando que é o meio que constrói o psicopata. A pessoa vive num ambiente vulnerável, por isso que ela está roubando, assaltando. Olha só esse estudo. Mostrou que personalidade antissocial é meio a meio. É metade genética e metade ambiente. Se o cara não tem uma genética suscetível, ele pode ser criado no meio de pessoas muito psicopatas que a chance dela não vai ser tão grande assim. Tem que ter uma contribuição junta. Tá? E lembrem, frequentemente quando a gente aborda pessoas que transtornam personalidade antissocial, a gente vai ver a família também tem pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Às vezes a pessoa que é aquela que é muito usuária de droga, como eu falei para vocês, também tem a comorbidade. Então a gente vai ver lá que é porque a mãe usou droga. Não, na verdade a mãe usou muita droga porque também era psicopata. E aí fazia muito uso de substância. Aí o uso de substância mascara, que podia ter uma psicopatia por baixo. E pais psicopatas cuidam mal dos seus filhos. Então o que a gente vai ter? Frequentemente psicopatas com associação de negligência e de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. Então esse tipo de estudo de acompanhamento de gêmeos monozigóticos que vai dizer se realmente é só ambiental ou só genético, a contribuição de cada um. Então vamos ver aqui, psicopatia, tá? É meio a meio. E olha que interessante aqui, se a gente for pegar os outros transtornos de personalidade, o psicopata é o mais genético que tem, quebrando totalmente esse conceito de que é só o ambiente que constrói o psicopata. Se a gente vivesse no mundo perfeito, não teríamos psicopatas. Não, teríamos psicopatas sim. Tá? Então, é bem complicado assim a gente encarar que tá, às vezes, lá dentro da gente alguma coisa psicopática. Tá? Enfim. Borderline também. É a borderline porque foi abusado, é borderline porque passou por maus tratos. Gente, também é herdabilidade muito parecida meio a meio.
49% genético, 51% ambiente. Então a gente tem muito borderline que não passou por maus tratos. Tá? É que aquela coisa, assim, às vezes a pessoa, por ter um preconceito de que borderline passou por trauma, se a mãe esqueceu um dia a criança no colégio, chegou atrasada, é negligência, por isso que está mal traumatizada, a mãe esqueceu no colégio um dia. Então, se acha causa para tudo, mas não, gente. Borderline tem muita questão genética também, como eu falei para vocês, uma questão desenvolvimental, associação com TDAH, associação com opositor desafiador, associação com sintomas depressivos na infância. O histriônico ali, ó, 32 genético, 68 ambiental. Narcisista, 35% genético, 65% ambiental. Dependente, 37% genético, 63% ambiental. Esquiva, 47% genético, 53% ambiental. E o obsessivo compulsivo também bastante, vamos ver, ambiental, né? 34% de heredabilidade. Eu não fui atrás de estudos, mas o que a gente observa na prática, assim, eu atendo bastante criança, a gente vê que nós temos 3 transtornos muito comuns na infância, tá? Que é a ansiedade de separação, transtorno de ansiedade de separação. Nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, tá? E nós temos já a fobia social na infância. São 3 transtornos de ansiedade muito comuns. E muito comumente, essas crianças que têm transtorno de ansiedade de separação vão se formar adultos com transtorno de personalidade dependente. Crianças com fobia social vão se tornar adultos com transtorno de personalidade evitativo. Crianças com transtorno de ansiedade generalizada, já são crianças lá com 9 anos, já muito perfeccionistas, preocupadas com notas e com rendimento, tem que estar tudo muito organizadinho, vão se tornar adultos com transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Cluster C. Se a gente for pegar cluster B, o que a gente vai ver? Transtorno de conduta na infância vão se tornar transtorno de personalidade antissocial. Muito comum essa progressão. Transtorno desafiador opositor em meninas migra muito para transtorno de personalidade borderline. Tá? Então a gente tem que estar atento a estas questões. E como eu falei, a minha hipótese também, aí tem alguns estudos falando de Asperger vira transtorno de personalidade esquizoide. Tá? Então essas são as teorias. E ficamos por aqui, por essa parte mais, digamos, de critérios de transtorno de personalidade, contribuição genética e ambiental.